Boa noite a todos. Uh, Sejam bem-vindos ao ciclo de Neuropsiquiatria dos Diálogos sobre a Mente. Em nome da direção da APIP, apresentamos a primeira sessão, intitulada Psicose e Epilepsia. E ninguém melhor para falar sobre o tema do que a doutora Camila Nóbrega, que é neurologista e exerce funções no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, na área da neuropsiquiatria. Damos então assim as boas-vindas à doutora Camila e esperamos que usufruam desta sessão. Dúvidas, comentários deixaremos para o final da apresentação. E deixo-vos então agora com a doutora Camila. Se calhar nestes minutos, enquanto a doutora Camila não inicia a apresentação, dizemos só que no final as perguntas tanto podem fazê-las oralmente ou então através do chat do Zoom e nós tentaremos assim ordeiramente colocá-las, está bem? Obrigada a todos. Sim, e antes de mais também pedimos desculpa por alguma falha técnica nesta primeira sessão. Penso que a doutora Camila estará a iniciar. Olá a todos. Estão a ver? Sim? E a ouvir? Estamos. Muito bem. Então, o meu nome é Camila Nóbrega, sou neurologista no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, penso que já o sabem, e venho-vos aqui falar da psicose e epilepsia. Fazer um resumo e uma versão muito prática da abordagem desta entidade. Então vamos começar. Ok. Que assim está. Bem. Tudo bem? Sim. Estão a ver a apresentação? Na perfeição. Ok. Então vamos começar. A epilepsia, como sabem, é uma doença muito comum. A OMS estima que haja cerca de 50 milhões de pessoas com epilepsia no mundo, e a patologia psiquiátrica comórbida a esta entidade é muito prevalente, com os estudos a apontarem valores entre os 39% e os 54%. Se formos avaliar doentes num hospital psiquiátrico, num determinado momento, vamos encontrar a epilepsia em cerca de 10% dos doentes, o que é claramente superior do que quando comparado com a prevalência na população em geral. Em termos de incidência, tem uma incidência anual de cerca de 7 pessoas por cada 1000 de pessoas com esquizofrenia por ano. A psicose estima-se que acontece em 2 a 7% dos doentes com epilepsia. Alguns estudos apontam para que esta prevalência seja particularmente mais elevada na epilepsia do lobo temporal, embora outros estudos e a meta-análise mais recente, esse valor já não foi assim tão diferente. Portanto, 5,6% na epilepsia em geral, com uma maior prevalência especificamente na epilepsia do lobo temporal.
Este conhecimento já vem de longa data. Aqui no final do século XIX, este médico já dizia que frequentemente, depois de um ataque, ou mais frequentemente após uma série de ataques, havia um distúrbio mental que surgia e podia durar até vários dias. O que podia semelhar-se a um estado confusional, quase como demente, ou então podia ocorrer alucinações, irritabilidade e até violência. Hoje em dia nós sabemos que entidade é esta, e um primeiro aspecto que é fundamental no estudo desta entidade é exatamente dividir a psicose de acordo com a sua relação temporal com a epilepsia. E esta é a classificação mais aceite, e já vamos ver, a pré-ictal está aqui entre parênteses, porque na verdade não é uma verdadeira psicose, e já vamos ver. As mais aceites são a ictal, a pós-ictal e a interictal. A parictal também devia estar aqui entre parênteses, já vamos falar um bocadinho dela. Pronto, a pré-ictal não se sabe ao certo qual é que será a prevalência, a responsabilidade desta entidade para a prevalência de psicose na epilepsia, exatamente pelos sintomas serem muito breves e ser relativamente difícil de caracterizar. A ictal é responsável por cerca de 10% das psicoses associadas à epilepsia. A pós-ictal é, sem sombra de dúvidas, a mais comum, com cerca de 60%. Esta para-ictal, que eu já vos falo a seguir, à volta de 10%. E as psicoses interictais, ou as mais conhecidas como a psicose crónica associada à epilepsia, são cerca de 20% dos casos. Em termos de duração, nós já falamos mais especificamente como é que são. Antigamente classificava-se como psicose epilética episódica versus a psicose epilética não episódica ou crónica. Estas eram assim as duas entidades, mas consegue-se claramente dividir nestas que nós já vamos falar e definir cada uma delas. Então começamos pela tal psicose pré-ictal, que não é uma verdadeira psicose, mas basicamente corresponde à aura das crises epiléticas, que normalmente ocorre algumas horas antes da crise, mas pode preceder em alguns dias. São sintomas às vezes muito difíceis de definir, com a sensação de um pensamento forçado, os sintomas de déjà vu ou jamais vu, às vezes a sensação de desrealização ou despersonalização e, por vezes, alucinações e ilusões, embora não seja muito frequente nesta fase. Tipicamente, com a ocorrência da crise, estes sintomas desaparecem. Durante esta fase, o EEG não apresenta quaisquer alterações e, obviamente, se nós controlarmos a epilepsia, estas psicoses pré-ictais também deixam de acontecer. A psicose ictal, exatamente como o nome indica, é a psicose que acontece durante a crise. Pode ocorrer em estado mal não convulsivo, é a mais típica, é exatamente nesta situação, mas aqui, apesar de chamarmos psicose, exatamente por ser durante a crise, as alucinações e delírios não são evidentes nem avaliáveis normalmente, ou seja, só temos pistas indiretas do que está a acontecer pela desorganização do comportamento, pelo quadro confusional, eventualmente as bizarrias de comportamento e a ocorrência de outros sintomas, que ocorrem e que nos apontam para o doente estar em crise, nomeadamente os automatismos ou as posturas distónicas associadas às crises focais com perturbação da consciência. Tipicamente, o indivíduo tem amnésia para este episódio, portanto, não se lembra de nada do que aconteceu, nem consegue relatar o que viveu, o que experienciou. Portanto, nós nunca temos acesso ao conteúdo do delírio ou da alucinação neste caso. Obviamente, estes quadros associados à crise são muito breves, não é? Têm uma duração de minutos a horas, exceto eventualmente no estado mal não convulsivo, mas obviamente com estas características também não dura muito mais do que isto.
O diagnóstico, idealmente, é por EEG em fase crítica, ou seja, quando os sintomas estão a ocorrer, se realizarmos um EEG, não há sombra de dúvida que há atividade epilética associada e registra a crise, a ocorrência da crise. A psicose pós-ictal é a psicose que surge após uma crise epilética. Normalmente, o mais típico até ocorrer quando há um cluster de crise ou um aumento recente da frequência de crises. E normalmente surge com um intervalo de até 72 horas, ou seja, pode não ser no período imediato à crise, pode haver um intervalo. Aliás, há quem ache que até este intervalo reforça essa possibilidade. O indivíduo tem a crise, recupera da crise e após algumas horas e até pode ser nos dias a seguir, desenvolve sintomas psicóticos. Normalmente são precedidos por alguns sintomas ansiosos, pode haver insónia e depois começam ideias delirantes, tipicamente com conteúdo persecutório ou místico, e pode ou não estarem associadas a alterações do humor, com agressividade neste contexto, normalmente congruente com o delírio, e eventualmente desorientação, e pode haver aqui alguma flutuação de estado de consciência. Atenção que isto não há crise a ocorrer nesta fase. Portanto, se realizarmos um EEG nesta fase, o EEG vai ser normal. Normalmente a psicose pós-ictal melhora em dias e tipicamente ao final de um mês a maior parte das pessoas já não tem qualquer sintoma, mas pode recorrer, obviamente, e lá está. Está associado tipicamente a crises não controladas, não é? E a estes clusters. Os doentes, quanto maior a frequência de psicoses pós-ictais, maior o risco de evoluir para uma psicose interictal. E, de facto, estima-se que em cerca de 10% dos doentes com psicose pós-ictal acabam por desenvolver uma psicose interictal. A tal psicose parictal ou alternativa, como lhe chamam, corresponde a uma alteração do comportamento que pode ocorrer em contexto de ideias delirantes, com alucinações também de várias modalidades, a alteração do humor, a ansiedade, as sensações, a despersonalização e a desrealização também. E o que parece estar associada é com a cessação das crises. Esta teoria é muito controversa na literatura, a teoria da normalização forçada, foi desenvolvida por este neurofisiologista e que associava a normalização do EEG após o tratamento da epilepsia, ou o tratamento eficaz da epilepsia, causava uma desinibição do sistema límbico e induzia estas alterações psiquiátricas. Na verdade, não é preciso haver uma normalização do EEG para isto acontecer, pode acontecer com o controle das crises, não é sem dúvida alguma a psicose mais frequente, mas está associada, pode aparecer em todas as formas de epilepsia, mas é muito rara nas epilepsias generalizadas, ou seja, é muito mais frequente isto acontecer nas epilepsias focais, por isso o mecanismo pode ser semelhante às outras psicoses. E na verdade está descrita, aqui seria importante, não é? Quando acontece com a normalização das crises, e estamos a falar de psicoses epiléticas, um diagnóstico diferencial fundamental é com a iatrogenia, não é? Portanto, podíamos associar o aparecimento desta alteração comportamental ao fármaco antiepilético em curso, e que nós sabemos que há alguns, de facto, que têm maior risco de induzir alterações de comportamento e mesmo sintomas psicóticos. Mas na verdade ela está descrita com múltiplos antiepiléticos, até mesmo com doentes sob estimulação do vago e também após a cirurgia da epilepsia. Após a cirurgia da epilepsia, quando selecionam os doentes para esta cirurgia, normalmente tem-se muito cuidado na seleção de doentes relativamente aos sintomas psiquiátricos, exatamente porque após a cirurgia uma das coisas que pode agravar são, por exemplo, a depressão, é muito típico, e as psicoses
é controverso, porque, na verdade, se a cirurgia da epilepsia for bem sucedida e controlar as crises, a ocorrência destas psicoses diminui muito o risco a longo prazo, sem dúvida alguma. No imediato, estão descritos casos semelhantes a estes, da tal psicose parietal ou alternativa. Pronto, eu pus aqui só a nota que impõe-se aqui, obviamente, o diagnóstico diferencial com a psicose iatrogénica e aqui com vários antiepiléticos que estão associados a este risco. A fenitoína mais antiga, mas dos mais recentes, a onisamida, a etoxocimida, mais usada nas criancinhas, levetiracetam, vigabatrin, o topiramato, o felbamato, a lacosamida, também mais recente, e têm sido descritos alguns casos. A psicose interictal. Então, esta chamada crónica, não é? Já não tem relação temporal com as crises, não é? Pode ocorrer mesmo em doentes controlados ou com crises pouco frequentes, mas tipicamente em doentes com uma longa evolução da epilepsia. Aqui alguns estudos põem esta média de 21 anos, alguns estudos são mais conservadores e dizem e falam nos 15, mas lá está. A história da epilepsia está bem estabelecida e é tipicamente longa. Os sintomas psicóticos podem durar dias, semanas e até podem ser mantidos. São muito semelhantes na natureza aos já descritos na psicose pós-ictal e muito semelhantes aos sintomas experienciados pelos doentes com esquizofrenia ou outras psicoses. Portanto, pode haver alguns sintomas afetivos, pode haver uma ideação delirante persecutória, alucinações auditivas e as experiências místicas são particularmente frequentes neste tipo de psicose. Um aspecto importante relativamente à esquizofrenia, pode-se impor o diagnóstico diferencial, é que tipicamente os afetos e as funções cognitivas estão globalmente preservados e não há aquela deterioração da personalidade associada às psicoses idiopáticas. Em termos globais, tem um melhor prognóstico. Ok. Os fatores de risco identificados, ao longo dos anos já houve vários estudos e várias tentativas de tentar estabelecer fatores claros. Estes são, de facto, os mais consistentes nos estudos realizados. História familiar de psicose ou de uma perturbação afetiva, por exemplo, aumenta o risco de um doente epilético ter sintomas psicóticos associados. Quando a epilepsia é de início precoce, portanto, quando tem início durante a infância ou mesmo durante a adolescência, sabe-se quando o foco é esquerdo, temporal, também é maior o risco. Se existir esclerose do hipocampo associada também, a história prévia de status epiléticos, que na verdade é uma medida indireta do mau controle das crises, é também fator de risco. A ocorrência na história pregressa de convulsões febris, que no fundo é um fator de risco também comum para a esclerose do hipocampo. A existência de lesões cerebrais estruturais, como no caso da epilepsia, há sempre maior risco de psicose também nestes doentes e, tipicamente, a epilepsia mal controlada, tá bem? Apesar da psicose poder acontecer nas epilepsias crónicas bem controladas, são os doentes com crises persistentes que têm sempre maior risco. Aqui este quadro ajuda-vos a ter uma ideia mais ou menos das diferenças em termos de duração, em termos de prevalência e dos principais sintomas. Nós já fomos vendo, mas acho que para vocês ficarem com uma visão mais direta é um bom quadro. Eu também pus aqui a referência bibliográfica. Este artigo particularmente tem uma excelente revisão desta entidade. E lá está, a ictal associada à alteração do humor, a despersonalização, a consciência flutuante, mas que é muito difícil conseguir aceder, não é que sejam incomuns, nós simplesmente não temos acesso a elas, aos delírios e às alucinações. A pós-ictal, com o tal intervalo, chamam intervalo de lucidez entre a crise e o início dos sintomas psicóticos, com os delírios tipicamente místicos, somáticos, grandiosos,
associada a alucinações tanto visuais como auditivas, e com o componente afetivo que normalmente é dominante, e por vezes com esta flutuação da consciência, apesar de não haver alterações no eletroencefalograma. Na interictal, lá está, normalmente com histórias longas de epilepsia também, com delírios de referência, de percepção, persecutórios, as experiências místicas, as alucinações em modalidades visuais e auditivas. Não é nada frequente as alucinações com vozes de comando, mas lá está, com preservação, desculpem, com os afetos preservados, sem deterioração da personalidade, não há tipicamente grandes sintomas negativos, com a cognição também preservada, e sem qualquer alteração da consciência. A esquizofrenia, obviamente, que deixo para vós que dominam mais do que eu. Pronto, em termos de fisiopatologia e base anatómica, como sabem, os delírios e as alucinações na esquizofrenia estão associados à hiperatividade dopaminérgica nas estruturas mesolímbicas, e depois os sintomas cognitivos acabam por ser secundários a uma redução da atividade do córtex pré-frontal por estas projeções. E na epilepsia de lobo temporal, há também uma menor capacidade de ligação dos receptores D2, D3 no estriado, com uma desinibição secundária das conexões tálamo-corticais, o que leva a uma hiperexcitabilidade cortical, ou seja, de certa forma é resultado da hiperexcitabilidade cortical. Este será o denominador comum entre as entidades, entre estas entidades. E estima-se que é a desregulação exatamente dos circuitos dopaminérgicos mesotemporais que está na base do aparecimento das psicoses associadas à epilepsia. Em termos objetivos, imagiológicos, há aspectos que também são conhecidos, a tal redução da espessura cortical no giro frontal, que é resultado da menor ativação, da menor atividade, da tal inibição que os circuitos dopaminérgicos causam, as alterações do volume do hipocampo e da amígdala, e depois alguns aspectos também comuns, que é esta hiperperfusão que se vê habitualmente nos doentes com a esquizofrenia e também nos doentes com psicose associada à epilepsia, a nível do cíngulo posterior. E na verdade isto são tudo sinais indiretos desta disfunção entre os circuitos pré-frontais e mesolímbicos. Aqui é só um esquema, de facto, na epilepsia e na epilepsia, a evolução para a psicose e principalmente esta transição entre as crises pós-ictais e o desenvolvimento da psicose crónica vai envolver exatamente os fenómenos de Kindling, que também já conhecem no fundo a ocorrência de uma crise e a sua repetição vai criando circuitos preferenciais e na verdade acontecer uma vez, duas vezes, 3 vezes, vai aumentando o risco de se tornar uma entidade crónica. Do ponto de vista prático, eu peço desculpa que a letra está mesmo muito pequenina, mas este quadro estava bom, por isso quis aproveitar. É muito importante estabelecer, primeiro que tudo, as crises, não é? Perceber como é que são as crises, se há cluster ou não de crises associados à ocorrência de psicose, que é das entidades é das situações em que ocorre mais frequentemente, psicose após, confirmar que há adesão à terapêutica, claro que excluir eventualmente outras situações que possam estar a agravar o quadro, consumo de drogas ou de álcool, por exemplo, e depois caracterizar bem os sintomas psicóticos e o início, e qual a sua evolução no tempo, não é? Como é que são? São breves, são paroxísticos, são crónicos, mantidos, etc.
e avaliar estas alterações de consciência, perceber se há agitação, alteração do humor, as alterações da consciência associadas à crise ou nas pós-críticas, eventualmente avaliar declínio cognitivo ou outros sintomas sistémicos, mais para considerar diagnósticos alternativos, avaliar, obviamente, o estado imunológico do doente, também ter em conta outros diagnósticos, história de viagens recentes, etc. Normalmente estes doentes, estamos a falar do primeiro episódio, vão requerer a investigação básica para a exclusão de outras causas, exame de imagem cerebral, obviamente, com TAC ou ressonância se for necessário. No líquor, nos primeiros episódios e principalmente se acontecer numa epilepsia de novo, apesar de não ser frequente, pode acontecer. Aliás, trouxe-vos um dos casos que trago, é exatamente uma dessas situações. É importante excluir outras entidades em que dão crises epiléticas e alterações do comportamento, nomeadamente as encefalites por vírus herpes ou eventualmente as encefalites autoimunes. Fazer o eletroencefalograma, se tiverem crise, tentar registar no ictus, não é? Eventualmente fazer um EEG interictal para ter alguma ideia. Já sabem que um EEG interictal normal não exclui a epilepsia, da mesma maneira que atividade epilética no EEG numa pessoa sem história de crises também não faz o diagnóstico de epilepsia. Muito bem. Aqui, o tratamento agudo, obviamente, consultar a psiquiatria para o controle dos sintomas. A sedação deve ser feita com misto de benzodiazepinas e terapêutica antipsicótica. O controle do doente, isto é no mundo ideal, a nossa realidade infelizmente não permite um rácio de 1:1 de enfermagem para em doentes nesta situação. Claro que aqui reavaliar a terapêutica antipilética e fazer os ajustes necessários, estabilizar a medicação antipsicótica e eventualmente outras comorbilidades também tratar se for o caso. Para a gestão a longo prazo, fazer psicoeducação e explicar que a psicose está relacionada com a frequência das crises e quanto maior o controle das crises, menor o risco de ter estes episódios. Se por acaso o doente tiver crises, por exemplo, o uso do clobazam, quando começa a ter essa frequência, pode prevenir o aparecimento da psicose pós-ictal, é uma estratégia que se usa frequentemente. Obviamente aqui tentar reduzir ao mínimo a terapêutica antipsicótica em termos de dose e em termos de duração. Já vemos em que situações. Portanto, orientações específicas não há, mas há bom senso. Evitar antipsicóticos com maior risco epilético. Nós conhecemos claramente a clozapina e a clorpromazina, praticamente já não se usa, mas são de facto aqueles que têm maior risco de induzir crises numa pessoa epilética. Dentro dos mais recentes, a olanzapina e a quetiapina também não são isentos de culpa, também têm um aumento de risco associado, por exemplo, por comparação com a risperidona, que o risco é praticamente zero. Sob indutores antiepiléticos, como por exemplo se o doente estiver a fazer carbamazepina, afinitorina ou os barbitúricos, terem atenção à potencial interação, porque reduzem os níveis de antipsicóticos e praticamente tornam-se negligenciáveis o seu efeito. A quetiapina é o principal. Quetiapina em doses elevadas, até às vezes 600 mg, praticamente torna-se induziável em doentes a fazer esta medicação.
sedação, atenção aos efeitos, a interação farmacológica, por exemplo, a olanzapina e o valproato, que se vê tanto, é mais na perturbação afetiva, não é? Mas não deixa de ser, neste caso, é noutro contexto, mas é uma associação que normalmente é muito sedativa para os doentes, é relativamente frequente. E que depois para a qualidade de vida não seria uma opção, não seria a melhor opção. A carbamazepina com a clozapina também, pelo risco acrescido da granulocitose, embora já se sabe que a clozapina nunca será uma boa opção nestes doentes, mas há casos e casos, não é? O valproato com a clozapina ou com a olanzapina, atenção à leucopenia, porque potenciam-se, este risco está acrescido com estes fármacos e a sua junção aumenta ainda mais o risco. E claro, com todas estas interações, há sempre o risco de hipotensão, risco de queda, e com a terapêutica antipilética crónica, um dos riscos associados é exatamente a redução da massa óssea e da densidade óssea com osteopenia e mesmo osteoporose. Portanto, normalmente os neurologistas associam terapêutica a estes doentes exatamente para evitar esta situação, mas a associação com os antipsicóticos ainda aumenta este risco e com isto associa-se um maior risco de fraturas e de complicações em contexto de crises ou destas quedas ou hipotensões associadas à terapêutica. Na fase aguda, num doente com um surto psicótico associado à epilepsia, aqui mais especificamente, se estivermos a falar de uma psicose ictal, é o antiepilético que temos que fazer, não é mais nada. Se estivermos a falar de uma psicose pós-ictal, podemos fazer uma benzodiazepina, ou lorazepam, ou diazepam e associar ao haloperidol 5 mg e eventualmente escalar se não for suficiente. Para a manutenção, depois deve-se escolher um antipsicótico com um baixo risco epileptogénico, a risperidona é a primeira opção, o aripiprazol também tem uma boa evidência, ou mesmo a olanzapina também. A recomendação mais aceite é a duração de 3 meses, mas tipicamente os sintomas desaparecem mais cedo. Muitas vezes os doentes abandonam a medicação mais cedo do que isto. A resolução costuma ser rápida. E lá está. No doente que tenha a epilepsia pouco controlada e com o risco de ter crises, fazer o clobazam 10 mg 2 vezes por dia pode ajudar a prevenir a ocorrência de psicose, ou seja, quando o doente começa a ter crises e que são repetidas, por exemplo, introduzir o clobazam nessa altura pode ajudar a diminuir. Ou pelo menos imaginem que estamos a ajustar a terapêutica antipilética, ainda não se atingiu os níveis ótimos, por exemplo, se estivermos a falar de lamotrigina ou topiramate, que exigem maior tempo de escalada terapêutica, fazer mesmo terapêutica mantida com o clobazam pode ajudar nessa fase. Em caso de psicose interictal, para o primeiro episódio, aplicam-se as recomendações internacionais gerais para o primeiro surto que vocês conhecem. Aqui, só com particular preferência pela risperidona, o aripiprazol, o olanzapina ou até mesmo o haloperidol, são talvez os 4 mais seguros nesta população. Eu trouxe aqui 2 casos retirados da literatura e um caso do hospital, portanto, que são exemplificativos aqui de algumas situações. Esta é uma rapariga com 22 anos, tem uma história de epilepsia longa, portanto, de início precoce, tem desde há 15 anos e está com o levetiracetam 3.000 mg dia, lamotrigina 200 mg dia. Estava sem crises até há 3 anos,
mas tinha feito no ano anterior uma gastrectomia com alterações da dieta decorrentes dessa intervenção e provavelmente houve aqui alteração das proteínas, etc., com a alteração da biodisponibilidade dos antipiléticos. E o que aconteceu é que começou a ter crises, quando já estava livre há algum tempo, teve crises repetidas, com automatismos alimentares e depois com generalização secundária. Foi ao serviço de urgência e não conseguiam parar as crises, já chegou a fazer midazolam endovenoso, valproato, acabou por ter uma paragem cardiorrespiratória, teve que ser entubada e foi para a unidade de cuidados intensivos, ficou sob infusão de midazolam. Depois acabou por ser estubada, o EEG da fase inicial revelava atividade crítica, sempre mantido, portanto estava em estado mal, não é? Adicionaram a lacosamide ao tratamento que já fazia, portanto manteve a medicação que fazia de base e foi adicionada a lacosamide e as crises pararam. Acabou por fazer uma infusão, a infusão de midazolam conseguiu ser interrompida com sucesso e acabou por ter as crises controladas ao quarto dia de internamento. Contudo, a doente começou a ficar agitada, começaram a aparecer alucinações visuais com conteúdo sexual e depois com delírios envolvendo os fármacos que estavam a ser administrados e até a recusar o tratamento porque achava que a queriam matar com aqueles fármacos. Nesta fase, em termos cognitivos, estava bem e o nível de consciência era normal. Fez eletroencefalograma que não tinha qualquer atividade epilética e uma ressonância magnética que também era normal. Aqui nós teríamos duas interpretações possíveis, ou era o tal conceito de normalização forçada, era uma das hipóteses, a outra hipótese é ser uma iatrogenia secundária à lacosamida. Eventualmente a epilepsia pós-ictal. Estas eram as três possíveis. Há uma relação temporal, quem estava a tratar achou que a lacosamida era uma hipótese possível e de facto reduziram a lacosamida e aumentaram a dose da lamotrigina e o quadro acabou por resolver e teve alta sem qualquer antipsicótico, apenas com ajuste de dose dos antipiléticos. Outro caso, neste caso um homem que tem uma crise inaugural. Portanto, ao acordar, uma crise tónico-clónica generalizada. Só que quando foi para o hospital, acabou por ter crise ainda durante o caminho, já chegada à urgência voltou a ter mais duas crises e quando despertou tinha uma hemiparésia esquerda, tinha um neglect, um quadro de disartria e acabou por iniciar o levetiracetam para as crises no dia a seguir teve uma alteração marcada do quadro, com agitação, desorientação, um discurso incoerente, com a expressar delírios persecutórios, paranoides, com crenças de grandiosidade, depois com delírio somático estava a dizer que o pênis tinha sido substituído. E também achava que todos os funcionários do hospital eram cadáveres. Este senhor, obviamente, pelo quadro agudo que tinha, merecia uma investigação exaustiva, portanto, estamos a falar de crises e alteração do comportamento e com sintomas psicóticos, e claro que fez ressonância, a ressonância tinha um infarto em localização frontal direita, que é compatível com o início das crises e com esta parésia pós-ictal, esta parésia era sugestiva de existir alguma lesão estrutural como origem da epilepsia. A investigação básica incluiu os anticorpos das encefalites autoimunes, para PCR para vírus, etc. E veio tudo normal.
O eletroencefalograma tinha algumas alterações ainda, mas já sem atividade crítica, não é? E durante o episódio psicótico não tinha não estava em estado de status, portanto não estava em crise. Acabou por ser medicado com diazepam e quetiapina, sem qualquer eficácia. Depois alterou a quetiapina para a olanzapina e o quadro começou a melhorar nas 3 semanas subsequentes. E não teve quaisquer clínica de crises depois deste quadro, e os médicos acabaram por optar por trocar o levetiracetam pelo valproato de sódio. Portanto, que tipo de psicose é esta? Este é o exemplo clássico de uma psicose pós-ictal. Tem vários fatores de risco aqui para isso acontecer, não é? Crise em cluster, lesão estrutural associada, e eventualmente podemos pôr aqui o levetiracetam, mas eu acho que neste caso não me parece que seja uma psicose iatrogénica, acho que é mais provável ser mesmo uma psicose pós-ictal, e esta transição do levetiracetam para o valproato de sódio é exatamente só uma questão de boa prática, ou seja, tentar num doente que tem este risco e claramente uma suscetibilidade maior para desenvolver psicose pós-ictal, e eventualmente retirar o levetiracetam pelo maior risco associado a este fármaco, pode ser de bom senso, mas não necessariamente com o intuito de ser a causa, neste caso, da psicose. Eu vou passar ao último caso, então, que trata-se de um rapaz. Ele tem atualmente 29 anos, era mais novo quando isto aconteceu, talvez 25, 26. Tem 9 anos de escolaridade, mas um miúdo com uma vida social muito complicada, uma mãe alcoólica que não dá qualquer tipo de apoio, está por sua conta já há vários anos, vai tendo trabalhos temporários, possivelmente algum déficit cognitivo ligeiro, mas sim. Tem várias admissões em serviço de urgência por crises tónico-clónicas generalizadas com incumprimento da terapêutica. A primeira vez que o vejo foi em contexto de internamento, na psiquiatria, com alteração de comportamento, com heteroagressividade, e com o diagnóstico de psicose. Tinha um olhar desconfiado, solilóquios, não se conseguia apurar propriamente a atividade produtiva por ocultação, mas claramente tinha sinais de a ter, muito reativo ao toque, a atitude de ocultação sempre igual. Teve, nesta altura, um diagnóstico de psicose não especificada e foi medicado com o haloperidol 10 mg dia e oxcarbazepina. Sim, exatamente. Quando vem a primeira vez à consulta, isto passado muito tempo, neste intervalo, um novo abandono terapêutico, múltiplas idas à urgência. Pronto. Quando estou a chamar na consulta, ele não responde, nunca responde à chamada. Quando acabo por ir à sala de espera, ele está com automatismos oromandibulares, um olhar vazio, postura distónica do membro superior direito, e que depois evolui para um facies claramente assustado, reativo, a fazer movimentos de luta, não dirigida. Isto sucede em mais ou menos 15 minutos e depois acaba por ficar muito sonolento. Este é o exemplo de um rapaz com epilepsia. Desconheço a duração, mas claramente longa evolução. Tem claros sinais de ser uma epilepsia do lobo temporal. Eu não pus aqui, exatamente, tem um EEG com atividade epilética temporal esquerda, que é exatamente o lado que é maior risco para o desenvolvimento de psicoses. Possivelmente, quando foi internada a primeira vez, teria uma psicose pós-ictal, embora nesta altura não tenha sido assim diagnosticado ou pelo menos interpretado. E quando na consulta
o trabalho foi longo, não foi de uma vez só. Eu optei pelo levetiracetam exatamente porque a doença estava muito mal controlada e em termos de eficácia, em termos de associação, o levetiracetam e o oxcarbazepina têm mecanismos antipiléticos que são diferentes e isso é uma boa prática quando se associa, e não tinha muito mais alternativas que fossem boas nesse sentido, estando a fazer a oxcarbazepina de base e não sendo de boa prática estar a alterar esse fármaco num doente que não tem a doença controlada, e optei pelo levetiracetam. Na verdade correu bem, ele ficou com as crises muito mais controladas, ainda tem uma crise mais ocasional, mas não voltou a ter sintomas psicóticos após as crises. Entretanto, o haloperidol já foi suspenso, com sucesso, e está bem, voltou a trabalhar, e inclusive conseguiu emigrar e sair do ambiente um bocadinho tóxico em que vivia. Continua a vir à consulta, bem em Portugal. Mensagens para vocês que eu acho importante. Psicose epilética, há sempre essa designação assim vaga, implica sempre a existência de crises. Uma das situações mais comuns nos hospitais psiquiátricos, em âmbito de internamento, eu percebo o receio, mas nas psicoses fazem eletroencefalogramas, e depois os eletroencefalogramas vêm com atividade e depois mandam para o neurologista para resolver. A psicose epilética implica a existência de crises. Não importa o EEG, tem que haver crises. E tipicamente é uma história bem estabelecida. Não é frequente não existirem crises e só operarmos crises depois de haver sintomas psicóticos muito floridos. A classificação é fundamental para entender e para tratar. A conduta está determinante de uma boa classificação das crises. Lembrei sempre que a tal psicose interictal está associada a uma epilepsia de longa evolução, e o tratamento eficaz desta epilepsia é o melhor que temos a fazer para evitar a cronificação da psicose. Na psicose pós-ictal pode ser necessário antipsicótico, mas sempre pelo menor tempo possível, os tais 3 meses parece aceitável, e num doente com epilepsia conhecida, tentar usar antipsicóticos com baixo risco epileptogénico e ter em conta as interações farmacológicas. Obviamente que depois o neurologista tem a responsabilidade da escolha do antipilético também mais apropriado e com menor risco de induzir sintomas psicóticos por sua vez, e evitar a iatrogenia também. E termino. Muito obrigada pela sua apresentação. Dúvidas? Acho que o Pedro Ribeiro tem Força. no ar. Olá, Olá. boa noite. Antes de mais agradecer aqui a apresentação à doutora Camila. Eu tinha basicamente duas perguntas, se fosse possível. A primeira é, tendo em conta que geralmente nós conceptualizamos a psicose como sintomas que geralmente surgem num estado de consciência preservado, a dúvida que me surgiu foi se a psicose ictal não seria, de certa forma, um estado confusional, ou até existe mesmo o conceito de estado crepuscular, que muitas vezes é descrito, porque na verdade durante a crise a verdade é que não existe uma consciência plena, não é? E depois a segunda era qual é, geralmente nos doentes, que não é assim uma coisa tão infrequente, de doentes com uma esquizofrenia grave e que com difícil controle, em que nós até conseguimos controlar a sintomatologia com clozapina, e que depois tem uma, duas convulsões e se coloca aqui a hipótese de uma comorbidade com uma epilepsia. Geralmente, como é que surge aqui as opções terapêuticas? Muito bem. A primeira questão, eu estou perfeitamente de acordo. Esta classificação é feita por neurologistas e mesmo a tal psicose pré-ictal não corresponde a uma psicose verdadeira, e eu acho que o mesmo pode-se dizer para a psicose ictal. Eu acho que o que podemos dizer é a ocorrência de sintomas
que possivelmente são sugestivos de existir atividade alucinatória, mas, exatamente como disse, até pode haver alguma consciência parcial. Nas crises focais com perturbação de consciência nem sempre há uma total ausência, mas não há uma consciência plena. Isso estou perfeitamente de acordo. Quanto ao segundo caso, é assim, essa é a minha dificuldade no dia a dia no CHPL. Doentes que estejam bem controlados, independentemente da patologia, com a medicação em que têm uma comorbilidade psiquiátrica, mesmo que eu saiba que existe um papel de iatrogenia provável da medicação em curso, é tentar gerir isso o melhor possível. É assim, em doentes com a esquizofrenia crónica que estão bem controlados com a clozapina, e sabe-se quando chegam à clozapina é porque já tiveram outras coisas antes, possivelmente já têm muitos sintomas negativos e a mudança é difícil. É assim, o que se pode tentar é tratar com o antipilético, vão ter sempre indicação para o fazer e tentar fazer, e só se não houver um controle satisfatório das crises, então equacionar uma eventual descida da dose, por exemplo. A dose não é. Costuma-se dizer que não há nenhuma dose segura nos doentes epiléticos, mas na verdade há um grande aumento da prevalência de crises a partir dos 300 miligramas dia de clozapina. Por isso pode-se tentar reduzir a dose ao mínimo necessário e eventualmente fazer uma junção com outra antipsicótica, apesar da dupla terapêutica não ser o mais recomendado, mas sim, tentar agir por aí. Mas eu diria que primeiro tentar com o antipilético e só depois pensar em retirar o medicamento quando estamos a falar de um doente bem controlado do ponto de vista da esquizofrenia. Sim. Se for possível. Existe alguma experiência do risco da associação de levetiracetam com perampanel? Levetiracetam com perampanel são até complementares, não é? Porque o perampanel também é um antagonista dos canais de sódio. O levetiracetam tem um mecanismo muito diferente de todos os outros, por isso é um fármaco que nós gostamos de associar exatamente por ser complementar e quando é necessário fazer o add-on são bons. É uma boa associação. Estes sintomas de psicose têm sido mais frequentemente associados até aos mais recentes antipiléticos e o perampanel não é exceção. Não existem ainda dados suficientes para calcular o risco associado. Por exemplo, para ter uma ideia, o levetiracetam, os primeiros estudos mostravam uma prevalência de psicose inferior a 0,1%. Os últimos números são completamente diferentes e o perampanel tem muito menos utilização do que o levetiracetam e por isso não se sabe ainda ao certo. Mas sim, mas é algum caso em particular? Essa dúvida foi suscitada? Não, era mesmo curiosidade para ver esta associação às alterações comportamentais também. Muito obrigado. Não sei se existem mais dúvidas, questões. Mais alguma questão? Se ainda puder, estas horas. Olá, boa noite. Obrigado, primeiro que tudo. Que eu vim também à estação interessado porque tenho neste momento, estou a fazer estágio de internamento, sou do Amadora Sintra, e tenho precisamente internado um doente que tem sintomas psicóticos e tem uma epilepsia já bem conhecida. Basicamente é um senhor que teve um acidente de moto em 2010, quando tinha 20 e poucos anos, e desde aí desenvolveu uma epilepsia, com crises tónico-clónicas generalizadas. Ele até mostra cicatrizes na língua, de múltiplas vezes que mordeu a língua durante as crises. E era para tentar perceber aqui um bocadinho. Ele chegou-nos à urgência maníaco, com sintomas afetivos claros, e com psicose de um teor muito místico, muito alucinatória também. Houve a voz de Deus diz-lhe coisas. Era para tentar perceber aqui um bocadinho. Ele na urgência estava... Não teve crises tónico-clónicas, esteve sempre a falar connosco, fez um EEG de urgência, mas tinha atividade bitemporal, bilateral. Ou seja, ele não está a ter crises, mas tem atividade no EEG. Isto seria interictal?
crónica já no contexto de epilepsia de longa data, já tem epilepsia para aí há 10 anos. Exatamente. Isso é a resposta certa. E que tal não é, obviamente, a existência de atividade, isso é atividade intercrítica, não foi registro de crise, pois não? Foi atividade intercrítica. Pronto. Não, é isso. Isso é atividade bitemporal, é mau prognóstico. Ele tem só, eu não percebi, as crises, acredito que sejam tónico-clónicas generalizadas, mas do início é focal ou não? Não se sabe. Não sei. Associado a traumatismo craniano, quase de certeza. E neste caso, eu não sei se a imagem tem focos de contusão, alguma coisa. Por acaso não me lembro, vou olhar para isso com mais atenção. O que é que acontece? As lesões de traumatismo craniano normalmente são frontobasais ou nos polos temporais anteriores. Podem ser bilaterais ou unilaterais, depende do impacto. Eu não vi a imagem, mas o que está no diagnóstico da consulta de neurologia, em que ele já era seguido, é contusão hemorrágica frontal-basal esquerda. Pronto, então é isso. Às vezes a atividade apesar de ser bitemporal, não significa que existam dois focos, é por contaminação. É por passagem e pode ser, e muitas vezes é reflexo, não significa que o foco esteja lá, é o que nós conseguimos ver no eletroencefalograma, porque a frontal-basal, habitualmente a distância ao scalp é suficientemente grande para não conseguirmos detectar. Por isso não exclui que não seja um foco único frontal. Agora, com a epilepsia de longa evolução, várias crises de epilepsia não controlada e com uma psicose que parece mais ou menos persistente e não sendo naquele período imediato após a crise, eu acho que preenche critérios para uma psicose interictal, sim. Okay. E possivelmente precisa de tratamento crónico, sim. É um doente que está medicado de forma insuficiente, ele também tem uma adesão um pouco errática à consulta, é um senhor imigrante, faz levetiracetam 2000 mg por dia e pronto, não está a ser suficiente, está-se agora a tentar fazer um equilíbrio com o valproato no internamento e em articulação com a neurologia. Ele tem, agora isto é mais uma curiosidade, que ele tem uma coisa curiosa, que ele diz que algumas das crises são precedidas da voz de Deus a anunciar que ele vai ter uma crise. Isto é a tal psicose que não é psicose pré-ictal, isto é uma aura. Pode ser sim. Mas pode ser uma interpretação delirante de alguns sintomas. Portanto, ele pode ter uma aura e as pessoas muitas vezes identificam, sabem que a crise vai acontecer e isso pode até não fazer parte da aura e ser a interpretação se ele já está doente, portanto, fazer uma interpretação delirante da aura que tem e dizer isso. É curioso, sim. Não é todas as crises, mas ele descreve isso claramente, que às vezes, pronto, Deus avisa. Pronto, muito obrigado. Boa noite. Nada, boa noite. Mais alguma dúvida? Eu tenho. Mas estou a ouvir muito o meu eco. Doutora, em primeiro lugar, obrigada pela apresentação tão interessante e pragmática. A pergunta que eu tinha para lhe colocar é mais uma questão assim de opinião pessoal, de acordo com aquilo que é a sua prática clínica e com a sua experiência com estes doentes. Portanto, no fundo, o que eu gostava de saber era quais é que são as suas principais dificuldades, as principais dificuldades que encontra na sua prática clínica ao tratar, enquanto neurologista, não é? Ao tratar um doente com epilepsia e com um diagnóstico comórbido de um síndrome psicótico primário, nomeadamente uma esquizofrenia. E a segunda questão, que vem um pouco neste sentido, era se, atendendo aos recursos atuais no SNS, se neste momento é mais vantajoso ter uma consulta de neuropsiquiatria para dar resposta às necessidades psicossociais e terapêuticas destes doentes, ou se, por outro lado, uma equipa transdisciplinar, não é? Com neurologista, psiquiatra, psicólogo, eventualmente até terapeuta ocupacional, seria de facto o mais vantajoso, que pudesse oferecer um melhor outcome para estes doentes. Eram estas as minhas questões. Ok. Nos doentes com esquizofrenia e com epilepsia comórbida, a gestão é difícil.
principalmente se ambas as doenças não estão controladas e não respondem. Lá está. As regras que eu falei são as que eu tento aplicar na prática clínica, mas nem sempre é possível, nem sempre é possível mesmo. É preciso ter em conta questões de adesão, simplicidade terapêutica muitas vezes, exatamente pela não adesão, tentar simplificar ao máximo. É preciso ter em conta às vezes uma resposta mais imediata que queremos e por isso fármacos de titulação lenta tentamos evitar. Acabamos de ficar com uma panóplia relativamente estreita de opções, mas casos há em que se alguém chegar e olhar para a medicação que o doente está a fazer naquele momento não faz qualquer sentido, mas exatamente porque o percurso foi muito longo até chegar ali, às vezes consegue-se um bom equilíbrio. Eu posso dizer, eu não trouxe esse caso porque é uma situação muito complicada, implicava contar aqui muita coisa, mas há uma doente que eu tenho, é talvez a minha doente mais grave, com esquizofrenia mais grave, daquelas quase de livro do antigamente, que você já não vê frequentemente na prática clínica, tem aquele discurso completamente ao lado, é uma doente muito grave mesmo. E que tem crises, e já teve crises epiléticas registadas em internamento, tem estados de mal não convulsivos, inclusivamente, e tem sido um desafio enorme conseguir tratar. A epilepsia, entretanto, ficou bem tratada, mas a esquizofrenia é gravíssima, e neste momento ela está com clozapine. Portanto, baixa dose, não é uma dose elevada, mas também a sensação, este doente está a ser seguida na neuropsiquiatria, portanto sou eu e uma psiquiatra, a opinião da psiquiatra também é que não se irá conseguir um melhor controle da esquizofrenia do que o que se tem naquele momento, exatamente porque já fez tentativas de múltiplos fármacos sem qualquer sucesso. E neste momento praticamente avaliamos mais a funcionalidade da senhora no dia-a-dia do que propriamente a presença de sintomas, porque ela tem sempre. E é muito difícil. Passando exatamente à segunda questão. É assim, pode haver vantagem na consulta de neuropsiquiatria. Eu acho que estes doentes são um dos paradigmas para a existência da nossa consulta, feita ombro a ombro. Eu sei que há colegas que fazem neuropsiquiatria com nome, sobretudo psiquiatras, mas eu acho que tem vantagem para estes doentes, parece-me que tem vantagem esta consulta conjunta como nós fazemos, com a neurologia e a psiquiatria presentes. Há um senão apenas. Nas epilepsias mais refratárias, tem vantagem um centro especializado. Eu aí, confesso, eu trato até determinado ponto, mas chega a uma altura que eu sei que é demasiada areia para a minha caminhonete e prefiro referenciar para um centro especializado de epilepsia do que manter aqueles doentes ali. E eu sinto quase sempre que desses doentes também, acho que são dos poucos que eu acabo por manter a consulta de neuropsiquiatria, apesar de eles terem depois um neurologista lá fora que segue a epilepsia. Exatamente porque sinto que eles perdem um pouco relativamente à parte da psiquiatria, quando os referencio. Eu acho que nada substitui a consulta conjunta como nós temos, porque acabamos, no fundo, eu acabo por ajudar a psiquiatra a tomar algumas decisões, mesmo que não tenha na minha mão as principais decisões relacionadas com a epilepsia nesse caso. Tenho, não são muitos, mas tenho alguns doentes assim, nomeadamente doentes que fizeram cirurgia de epilepsia, etc., e que até tiveram consultas de psiquiatria associadas aos centros de epilepsia, mas que não, como é que eles não pegam nos doentes, eles não sentem que têm o acompanhamento devido e descompensam muito frequentemente. Por isso é aqui dependente das situações, eu acho que sim. Obrigada. Doutora Camila, temos aqui mais uma pergunta. Mais alguma questão? Sim, sobre o uso de antipsicóticos de EPO, de longa duração, da ação nas psicoses em doentes com epilepsia. Dou por terminada então? Consegue ouvir? Consigo. Estava a ouvir a Margarida. Ela estava a dizer que temos aqui uma
no chat. Ok. Pede a sua opinião sobre o uso de antipsicóticos DEPO de longa duração de ação nas psicoses em doentes com epilepsia e psicose. Eu acho que a regra deve seguir a que falamos, tentando usar sempre os mais seguros, não é? Mesmo que sejam de longa duração, nomeadamente a risperidona. Embora algumas recomendações sejam contra, exatamente por não conseguirmos atuar rapidamente em caso de crises, não é? É um fator que não podemos eliminar rapidamente caso o doente descompense. Esse seria o senão. Mas, por exemplo, se estivermos a falar do Risperdal, eu acho que é tranquilo. Não me parece que seja assim crítico o uso de fórmulas de longa duração nesse caso. Os mais modernos eu teria algum cuidado. Não existem mais questões. Mais alguma? Não existem mais questões. Vamos então dar por encerrada a sessão. Agradeço mais uma vez à doutora Camila pela apresentação e pelo excelente início deste ciclo. Não consegue ouvir a Margarida, doutora Camila? Pois não, eu não estou a ouvir nada. Margarida, consegue-me ouvir a mim, doutora Camila? Consigo. Ok. Se calhar, liga só o teu som, Margarida, para que não se ouvir eco. Obrigada. Pronto. A Margarida estava a agradecer a sua apresentação. Pronto, parece-nos que não há mais questões, pelo menos mais ninguém colocou o braço no ar e no chat também não há assim registro de mais nada. Portanto, nós se calhar dávamos por terminada a sessão, agradecendo mais uma vez o seu contributo, o seu conhecimento e a apresentação tão rica que nos proporcionou. Temos colegas a partilhar feedback que, de facto, foi uma apresentação bastante prática que trouxe ferramentas úteis à prática clínica de cada um e, portanto, isso para nós é bom e acho que é importante transmitir-lhe assim também. E em seguida gostava de estender um agradecimento à Janssen, que neste momento é o nosso patrocinador exclusivo e oficial, portanto fica também o nosso agradecimento, e à equipa da APIP que conjuntamente não é, trabalha para que possamos proporcionar aos internos estes eventos de partilha de conhecimento. E, portanto, agradeço a todos a vossa participação. Esperamos por vocês na próxima sessão de DSM. A seguinte será do DSM-TR, que é a partilha de testemunhos reais sobre estágios no estrangeiro, decorrerá no dia 3 de outubro. E a sessão seguinte do DSM-5 será no dia 24 de outubro com a doutora Isabel Milheiro sobre manifestações neuropsiquiátricas na doença de Parkinson. Obrigada a todos, boa noite e bom descanso. Obrigada.
Acho que se calhar encerramos a sessão, não é? Falamos noutro sítio.